Olá, estamos aqui para mais uma aula da Escolha Educação. Meu nome é Michael Gonçalves, sou professor de filosofia e quero te convidar a uma aula aqui com o pensador Michel de Montaigne, aquele que é um filósofo que te convida a ser amigo. Veja bem, olha que curioso, que interessante você pensar que tem um filósofo que abriu a vida para todo mundo e está aí aberto até hoje a possibilidade da gente conversar com esse pensador, que é um cara realmente muito interessante, que falou sobre muitos temas, então daria para explorar muitas coisas bem interessantes a respeito dele. Se você vai me acompanhar nessa aula, se inscreve no canal, se não for inscrito, curte, para que a gente possa alcançar um pouco mais de pessoas e aí ver uma certa relevância no nosso trabalho. Envia para alguém que tem interesse, que está estudando, que quer conhecer um pouco mais de cultura filosófica. E nesse canal você vai encontrar aulas de filosofia, geografia, história, sociologia a partir dessa semana, né? E veja que a área de humanas já está preenchida aí. Temos literatura, matemática e física. Estamos em busca aí de preencher o quadro todo e ajudar você a estudar, a se preparar para aquilo que você deseja, para a sua formação humana ou para atingir algum objetivo. A gente, por enquanto, faz isso tudo gratuitamente, com o nosso esforço, com a nossa boa vontade. Por isso, dá aquela moralzinha, dá aquele like, compartilha com alguém. Manda suas dúvidas, manda seus comentários, se gostou, se não gostou, se precisa melhorar, se tem um tema do seu interesse. Bora participar desse negócio. Então vamos lá para a nossa aula. Então, Michel de Montaigne, olha aí, um calvo, né? Homenagem aos calvos, minha homenagem aos calvos. Então, Michel de Montaigne, que viveu entre 1533 e 1592, é um renascentista, né? Um pensador bastante interessante, que realmente é um desses que trouxe a cultura clássica de volta aos círculos de debate, de discussão no mundo europeu, ali na França, né? E ele é um dos pais do ensaio, porque ele escreve na forma de ensaio. Ele escreve de uma maneira muito livre, muito solta, sem uma forma muito pré-definida, e o estilo é uma das coisas que faz desse pensador um cara célebre, tá? Então ele foi influenciador de muitos outros filósofos, muitos pensadores, René Descartes, Blaise Pascal, né? Nietzsche comenta coisas, fala muito do Michel de Montaigne, Michel Foucault. Então a gente tem alguns pensadores aí que vão mencionar esse cara, bem importante, e vejam que ele tem uma mentalidade para a época muito vanguarda. Tem algumas coisas, algumas discussões que ele faz que parece que você está conversando com alguém do nosso tempo, seja no campo da pedagogia, da educação, seja no campo do humanismo, da reflexão sobre o que é a humanidade, qual é o valor da humanidade, tá? Então vamos lá, influências. Recebeu o ceticismo por influência dos textos antigos, principalmente do Pirro e do Sexto Empírico. Ele tem uma influência grande do estoicismo, a ideia principalmente da tranquilidade diante da vida e da morte, por entender a natureza das coisas, buscar entender a natureza das coisas e se conformar com aquilo que não está sob seu controle. E o epicurismo, buscar prazeres simples e moderados, e todo o elogio que ele faz da amizade é muito alinhada com o pensamento do nosso querido Epicuro, né? E tem uma relação direta com alguns humanistas da época, que a exemplo de Erasmo de Roterdã, que eu já mencionei na aula de Thomas More, e de Maquiavel, que também já mencionei aqui algum tempo atrás, comparando um pouco ali, acho que com Francis Bacon. Então tá meio fora de ordem, mas a gente está falando bastante desses pensadores que são nomes incomuns, né? E de repente citar um desses nomes incomuns aí pode ser uma boa, citar bem, tá? Citar com propriedade, com conhecimento, tá? Pode ser muito bom para você nas suas redações. A principal obra dele, basicamente a única grande obra dele, porque é uma obra que carrega muitas obras, tá? Ensaios, publicado entre 1580 e 1595, tem 5 edições enquanto o Montaigne ainda era vivo.
E nas primeiras 3 edições só tinha 2 livros, e na quinta edição, a quarta se perdeu, na quinta edição você tem um terceiro livro. E cada livro você tem realmente muita coisa para pensar, muita coisa diferente para pensar. Então, por exemplo, do canibalismo, ele fala dos indígenas brasileiros que eram canibais. Talvez isso para muita gente soe preconceituoso, até estereotipado, mas ele faz um elogio dos indígenas, a gente vai ver isso, tá? Ele faz um elogio da vida dos nativos americanos, principalmente os brasileiros. Ele faz reflexões sobre a ociosidade, sobre a tristeza, sobre a solidão, a amizade, são muitos temas, tá? Então, essa é a grande obra dele. Você encontra esse texto bastante, tem na coleção famosa, coleção Os Pensadores, tem em muitos lugares por aí, tá? Montaigne combina aí vários elementos literários, os textos não são iguais, não tem um jeitinho igual, mas tem uma coisa muito curiosa nessa maneira de escrever dele, porque ele faz um esforço muito simples de se mostrar. Então é um livro que você entende, é um livro de filosofia que você entende, que você participa, você se envolve, tem a ver com uma filosofia de vida, tá? Para a vida. Então veja como ele começa o livro dele aqui, ó. Quero que me vejam aqui em meu modo mais simples, natural e corrente, sem pose nem artifício, pois é a mim que retrato. Meus defeitos, minhas imperfeições, minha forma natural de ser, hão de se ler ao vivo, tanto quanto a decência pública me permitiu, né? Então ele fala, inclusive impactado com o conhecimento dos indígenas brasileiros que viviam nus numa terra quente, de clima temperado, na verdade. Ele fala: eu gostaria de me apresentar como um indígena, né? Eu queria me apresentar dessa maneira, assim, nu, diante de todos, quero me apresentar. Cara, é muito corajoso isso. Quem quer fazer a sua terapia publicamente para todo mundo, né? Falar das suas mazelas, falar das suas dificuldades, falar dos seus sentimentos, falar das suas percepções e compreensões das coisas, defender o que você acha defensável, ou mesmo atacar aquilo que você acha que precisa ser atacado publicamente, né? Hoje as pessoas fazem isso nas redes sociais. Michel de Montaigne fez numa obra que fica escrita e marcada por séculos, tá? E é um grande, grande livro. Ele, para começo de conversa, ele é um grande cético, e ele traz o ceticismo para o mundo moderno, que vai influenciar profundamente o René Descartes, né? Então ele é influenciado por Pirro, o sexto empírico, na sua atitude, porque o ceticismo é mais uma atitude mesmo, é uma vontade de duvidar das coisas, é um hábito de duvidar das coisas, e ele coloca o tempo todo o que eu sei sobre isso, o que eu posso saber sobre isso, e isso é meio antecipa as coisas que vêm adiante na filosofia, porque a questão do conhecimento, do que é possível saber, está presente no Descartes, no Spinoza, no Francis Bacon, no John Locke, Berkeley, Bentham, Hume. Vários pensadores estão preocupados em entender o que é possível saber, o que a gente pode saber. E o Kant, essa é uma das grandes discussões do Kant, né? Então, realmente, a atitude dele remete àquilo, a sempre duvidar do que já se sabe em busca de saber mais. É uma atitude ainda que não está alinhada, apurada, como no caso do Francis Bacon, para o pensamento científico, ou no caso do Descartes, com uma intenção de embasar toda uma filosofia. É mais uma atitude devida, né? Duvidar das coisas, questionar, não aceitar de primeiro momento, né? Duvidar é importante. Essa postura cética talvez diminuiria no mundo a nossa dificuldade em relação às fake news, por exemplo. Autoconhecimento. Então, se por um lado esse ceticismo se volta sempre para si mesmo, para perguntar o que eu sei, o tempo todo esse eu fica em evidência. Quem sou eu? O que eu sou? O que eu posso ser? Quais meus limites? Quais minhas potências? E aí ele vai descobrindo uma coisa muito curiosa, que é a sua humanidade.
é uma filosofia que não é uma filosofia do coletivo, não é uma discussão sobre o coletivo, é uma discussão sobre eu, sobre o que eu posso ser, o que eu posso saber, o que eu posso produzir, como eu posso lidar com as coisas. Então é curioso isso. E aí ele vai falar, por exemplo, que cada humano, cada homem carrega a forma inteira da condição humana, que a humanidade se realiza em cada humano. Tem a totalidade, mas cada humano realiza a humanidade. Então, se você quer compreender a humanidade, dever-se-ia buscar compreender você mesmo. Ah, mas todo mundo é como eu? Talvez, se você buscar de maneira sincera, relativamente cética em relação às suas concepções. Veja que está bem alinhado com o problema dos ídolos que o Francis Bacon já levantou em outro momento, aí a gente já viu, né? Relativismo cultural. Então ele vai dizer, por exemplo, que não existe uma cultura superior à outra, que do ponto de vista de cada cultura, a outra é relativamente estranha. Hoje, no mundo globalizado, isso parece fraco, mas numa época em que havia um olhar, falando do século XVI, período colonial, né, os franceses, portugueses, espanhóis, ingleses estão indo mundo afora, os belgas, holandeses, né, indo mundo afora para tentar colonizar. Essa é a realidade. E, de modo geral, o europeu se vê superior, né, e a gente sabe de outros grupos e de outros lugares em que tem essa rixa, essa questão. E o Michel de Montaigne, no século XVI, coloca que é relativo. Qualquer ideia de superioridade parece relativa. Parece não fazer muito sentido, né? Então ele coloca, por exemplo, cada um chama de bárbaro aquilo que não é comum a si. Não há nada de mais extraordinário do que ver como as coisas parecem diversas em diferentes culturas. Veja como ele é um cara empolgado, interessado em conhecer culturas diferentes, conhecer o ser humano, conhecer o olhar do outro, conhecer a maneira como o outro se expressa. E eu consigo ver essa mesma satisfação, essa busca, esse interesse em muitas pessoas. Eu conheço pessoas que, sei lá, têm o hábito de pesquisar a música de uma cultura que você não está acostumado, só para ter contato e ter uma ideia e pensar um pouco mais sobre isso, né? No caso dos indígenas brasileiros, ele fala de uma doce liberdade, inclusive ele fala de uma vida bastante incomum, e que ele coloca, por exemplo, que o que mais estranhava alguns indígenas no Brasil, algumas pessoas dos povos originários, entre algumas coisas que estranhavam, uma delas era que uma criança podia ser um rei. Como é que pode uma criança ser o líder? E como é que pode os homens não escolher entre os homens alguém para conduzir? Isso era estranho para eles. E por outro lado, como que pode alguém ficar tranquilo sabendo que alguém, né, você tem suas coisas, você tem sua casa, você tem sua vida, você tem riqueza, você tem acesso à cultura, à beleza, aos bens, e tem alguém que está passando fome, está passando necessidade? Cara, esse é o humanismo, esse é o verdadeiro humanismo que parece, sei lá, eu penso que está muito certo. Essa preocupação do Michel de Montaigne, e que ele olha que estava nos indígenas e que ele fala que é muito valorosa, eu concordo totalmente com ele. É valorosa sim, né? Eu acho isso muito bonito. Ele valorizava o ser humano como imperfeito e limitado, né? Apesar disso, né, de olhar com uma certa um certo otimismo em alguns sentidos para a humanidade, para alguns seres humanos, ele também coloca que o ser humano ele tem seus limites, e isso também é bom. Ter limites, ter falhas, ter fraquezas, né? A fraqueza do nosso julgamento nos ajuda mais do que nossa força. Somos todos nós pedaços dispersos, nem homens inteiros, nem anjos. Falhamos em ambos os sentidos. Estamos sempre em busca de alguma coisa, tem sempre algo faltando, né? Que seja algo bom isso que falta, e não algo supérfluo. Ele fala muito mal da voluptuosidade, da luxúria, no sentido
do luxo, no sentido do excesso, no sentido daquilo que não é necessário e que não produz virtude, não produz beleza, não produz benefício, né? Então eu acho que ele olharia para certas coisas que estão acontecendo no mundo e criticaria como criticou as questões da sua época. A vida como incerteza, né? Isso é muito estoico da parte dele, né? Morrer é o mais leve dos males. É o mal natural, é o mal que todo mundo já sabe, né? Aquele que ensinou os homens a morrer, ensinou-os a viver. Isso está muito alinhado com os estoicos, tá? Sêneca, né? A brevidade da vida. E ele fala muito da amizade. Tinha um amigo muito especial, e ele fala que a amizade é uma equação de almas, não se pode dividir, não se pode calcular, é algo pleno e indivisível. Vamos valorizar a amizade. Que beleza, não? Que beleza. Do ponto de vista da educação, ele passaria por um educador muito progressista, muito da nossa época, muito alinhado com o pensamento e com as discussões que a gente está vivendo. Por exemplo, mais importante do que encher a cabeça de conhecimento é aprender a julgar bem. Ele é crítico da decoreba, ele é crítico do excesso de informação, e ele valoriza uma formação que é uma formação do caráter, da capacidade de julgar, da capacidade de fazer escolhas, uma educação que tem um fundo moral. E isso vai ser muito importante mais para frente para o iluminismo, para a declaração dos direitos humanos, para toda a moralidade iluminista, né? Mais importante do que prefiro formar o caráter do meu filho do que encher sua cabeça com erudição. Bastante interessante isso, né? E bom para a gente pensar um pouco na educação que a gente quer, né? É lógico que para a gente se dar bem nesse mundo, né, na nossa sociedade, no Brasil, é muito importante que você atinja alguns lugares, como é o caso da universidade, do ensino superior como um todo, mestrado, doutorado, estudar é importante. E para acessar isso, você precisa de outros estudos. Então, ter conhecimento, né, ter um pouco mais de erudição é importante, principalmente quando você não tem, quando a erudição falta, né? Aqui a gente não está falando só, né, estamos falando de uma sociedade francesa relativamente burguesa, ainda não é a burguesia que a gente viu Marx criticando, mas ela está se construindo. A gente está vendo uma classe surgindo revolucionária, muito importante, né? E a gente está falando de algo muito próximo do que seria a classe média, que tem a possibilidade sim de encher a cabeça dos seus filhos com erudição, né? Mas quando se trata de alguém que não teve nem o básico, aí precisa do básico, precisa daquele conteúdo básico, precisa de ter um começo, precisa começar assim. Então, é lógico, você precisa, eu acho importante a gente buscar erudição, mas é importante também a gente fazer julgamentos, buscar valores, valorizar as coisas, buscar na literatura, buscar na sua cultura, buscar nos grupos que você frequenta, participa, né? Quem que você acompanha na internet, qual é o grupo e qual é o valor que eles estão trazendo, né? E o que eles estão entregando para o mundo? Essas são perguntas que você pode fazer, que pode te ajudar nesse sentido, tá? Impacto e legado de Michel de Montaigne, né? Inspiração para Descartes, para Pascal, que escrevem ensaios, que escrevem de maneira livre e solta suas filosofias. Ele é um iniciador da filosofia moderna, como eu disse, ele é muito citado por Nietzsche, Foucault, e notoriamente o estilo, a maneira de escrita, de produção desses pensadores é marcada pela recuperação dos ensaios de Montaigne. Então vejam, ele é um cara pouco falado, não é muito mainstream, mas ele tem uma atitude, uma visão de mundo, um conhecimento bastante alinhado com as filosofias que virão. Ele parece prenunciar muita coisa da história da filosofia. E ele fez uma coisa que ainda poucos conseguiram replicar. Ele continua sendo um filósofo que você consegue conhecer
como pessoa. Lendo a obra dele, você vai ter uma ideia de quem ele era, e é como se você pudesse dialogar com um filósofo. Então essa é uma novidade, é bem interessante. Se você quiser buscar aí, né, ensaios, tem diversas edições e traduções. É um livro bastante bacana. Eu tive dificuldade de achar livremente aí, né, em língua portuguesa na internet, mas se eu procurar com mais atenção eu vou achar, né? Tem versões até que baratas aí no mercado, né, em sebos. Dá uma olhadinha o que vocês conseguem aí para ter essa obra e levar para a vida. Em algum momento ler algum dos ensaios, tem vários temas que podem tornar o seu dia, sua vida melhor, tá bom? Então esse é Michel de Montaigne, eu acho um bom pensador. Eu dei essa aula também porque eu queria trazer esse pensador. Eu estou gostando muito de estudar um pouco mais sobre a vida dele, sobre quem ele é, e queria compartilhar isso com você. Se você ficou comigo até aqui, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho para receber as notificações, curte para a gente poder alcançar mais gente aí, comenta, tira suas dúvidas, comenta por favor aí alguma coisa sobre essa aula, se você achou interessante, se quer mais alguma coisa desse gênero, e bora para frente aí. Até a próxima.